Meu nome é Heber e eu sou um pecador. Mas estou aqui para, juntamente com vocês, aprender a ser um adorador de Deus. E esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo ao nos reunirmos aqui. Nós tivemos uma palestra na escola dominical que apontou de forma bastante nítida para um Criador, que tem um propósito, que tem um objetivo, que não fez as coisas por acaso, né? Pelo contrário, providenciou que as coisas mais improváveis acontecessem para que nós pudéssemos existir, ter vida e estarmos aqui. O objetivo mais importante da nossa reunião é aprendermos mais a respeito desse Criador. Aprendermos mais a respeito do que Ele espera da sua criação. E aprendermos mais acerca de como fazer com que aquilo que nós ouvimos dele se reflita de forma positiva na nossa vida. Esse é o nosso alvo supremo. A gente vai ler o texto da Palavra de Deus lá no livro de Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo número 6, a partir do versículo 20. Lembrando que o livro de Deuteronômio é o 5º livro da lei, né? Então, Deus é o protagonista explícito no livro de Deuteronômio. E ele tem um protagonismo da seguinte ordem: ele fala, ele ordena, ele dá leis, né? Por isso que é o 5º livro da lei de Moisés. Deuteronômio, capítulo número 6, verso 20 até o verso 25. Quando, no futuro, os seus filhos perguntarem: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou? Vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Pai amado, mais uma vez buscamos a Tua presença em oração. O texto que acabamos de ler fala de mandamentos, leis, estatutos, ordens, juízos. E quando nós os relembramos, percebemos quão distantes ainda estamos de cumprir todas estas coisas. Por isso nós te pedimos perdão. Sabemos que o Teu Filho amado, Jesus Cristo, deu a sua vida em nosso lugar para nos resgatar da nossa culpa, do nosso pecado, da nossa iniquidade, da nossa infidelidade para com a Tua aliança. Sabemos, Senhor, que agora esse mesmo Jesus está à Tua direita, intercedendo por cada um de nós. Que o Senhor esteja nos perdoando e abençoando esse momento, a fim de que possamos compreender a Tua palavra, possamos entender o porquê Moisés registrou estas Tuas ordens, e que esse entendimento transforme nosso dia a dia, nossa vida, e nos aproxime ainda mais de Ti. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando no futuro os seus filhos perguntarem.
Acho que no domingo passado eu falei sobre criança e tal, né? A gente tem agora uma família especializada em educação infantil, eles estão em missões lá no Paraná. Ainda esse mês devem retornar para o nosso convívio, né? O Jô, a Eugênia. Criança é um negócio assim muito, muito interessante, né? E uma das coisas que criança faz é pergunta. Aliás, tem a fase dos porquês, né? Quem já foi pai e mãe lembra dessa fase dos porquês. Tudo é porquê, é como, não sei o quê, né? Eu lembro que quando eu trabalhei na Palavra da Vida com crianças, minha primeira experiência no acampamento, eu fui lá para pagar uma dívida de gratidão. Foi no acampamento que Deus me resgatou da minha fase de profundas dúvidas, incredulidade, depois que entrei na faculdade e tal. E lá eu tive uma experiência muito forte com Deus. Então, no mês de dezembro, naquela época, a gente tinha uma semana com crianças pequenas, né? E eu me voluntariei para lavar panela. Panelão dessa altura, assim, né? E eles aceitaram, e eu fui. Só que chegou lá, e faltou um conselheiro e me botaram para tomar conta de criança. Eu fiquei com 9 crianças de 8 anos, entre 8 e 9 anos de idade, que pela primeira vez na vida estavam longe de casa. E eu fui o pai e mãe delas durante aquela semana. E aí a gente ouve umas perguntas assim bem estrambólicas. A mais estrambólica que eu ouvi foi a seguinte: tio, nós vamos para o céu de foguete? Né? Tomara que não, né? Enfim. Criança faz cada pergunta, né? Uma pergunta que pode até parecer piada, né? Deve ser mesmo, mas tem tudo a ver com a lógica infantil, né? Quando a mãe conta para o neném, para a criança, como foi que ela nasceu, né? Da barriga da mãe, a criança pergunta assim, isso eu li numa revista, né? Mãe, se você me amava tanto, por que me engoliu? Por que o céu é azul? Por que a lua não cai? Se tudo que está no alto cai, né? Por que a água é molhada? E a minha predileta, porque fui eu que atormentei meu pai a vida inteira, né? Por que a água apaga o fogo e a gasolina não? Os dois são líquidos, os dois são molhados. Por quê? Por quê? Por quê? Pois é. Deus interrompe Moisés, e Moisés registra esse texto no livro de Deuteronômio. Lembrando, Deuteronômio tem uma história por trás dele, né? Muita gente fala, por que repetir tudo de novo? Não é repetir tudo de novo. O Pentateuco conta a narrativa da formação do povo de Deus, né? O povo de Israel. E mostra que eles são originários de Abraão, né? Do capítulo 12 de Gênesis para cá, e tem toda uma trajetória por intermédio da vida dos patriarcas, vão acabar lá no Egito e tal, e depois eles saem do Egito e vão para o deserto. No deserto eles passam 40 anos por causa da incredulidade deles. Não quiseram tomar posse da terra prometida no primeiro momento, quando Deus os levou até lá. Não quiseram. Ficaram assustados com os gigantes, com as impossibilidades, né, que eles tinham diante deles. Então, não tomaram posse. Aí Deus então os colocou no deserto, ficaram rodando lá 40 anos, até aquela geração incrédula toda perecer. Quando aquela geração morreu, Deus os levou de novo para a fronteira da Terra Prometida. E é na fronteira da Terra Prometida que Deus manda Moisés escrever o livro de Deuteronômio. Para a nova geração. Deuteronômio nada mais é do que o registro dos discursos que Moisés fez para aquela nova geração no limiar de tomar posse. Porque aquela nova geração queria tomar posse da promessa. Mas ela tinha que entender quem ela era, qual era a sua identidade, de onde ela tinha vindo, o que tinha acontecido, né? E o que Deus faria. Principalmente o que Deus faria. Então, história
e futuro, né? Passado e esperança. Vejam, então Deuteronômio tem esse viés, né? É um resumo do que Deus fez e estabeleceu para que a nova geração, imbuída desse conhecimento, tomasse posse daquela terra que estava prometida para eles desde os seus ancestrais. E aí, Deus fala com Moisés. Instrua o povo. Quando no futuro seus filhos perguntarem: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou? Vocês dirão a eles. Então, aí vem toda a resposta que você leu comigo aqui nesse trecho de Deuteronômio. Isso é muito interessante porque o resumo dessa instrução dada por Deus aponta para a fé. Aliás, o livro de Deuteronômio tem exatamente esse objetivo. Despertar e produzir e despertar fé naquela nova geração que iria tomar posse da terra prometida. Nenhum deles, com exceção de Josué e Caleb, além de Moisés, tinha saído do Egito. Eles nasceram no deserto. Né? E eles estavam diante de grandes desafios. Desafios tão grandes que os pais deles recuaram, né? Amarelaram. O primeiro deles era atravessar o Rio Jordão, nenhum deles sabia nadar porque tinham nascido no deserto. Esse era o primeiro obstáculo. Né? Na verdade, um pouquinho antes desse obstáculo, tinha um outro muito maior, muito pior, que era o da circuncisão, que Moisés não providenciou ao longo dos 40 anos, a circuncisão dos que haviam nascido no deserto. E, enfim, fé era crucial para que eles realizassem o que Deus esperava deles. Agora, quando a gente analisa a resposta que Deus manda ser dada às crianças, né, quando os filhos perguntassem algumas coisas, nós percebemos 3 possibilidades de resumir a fé. Né? A primeira delas seria dar uma resposta para as crianças, sintetizando a fé baseada nos costumes, na tradição. Aliás, os israelitas tinham esse hábito, né? Fazer festas para manter a tradição. E nas festas havia instrução para as crianças perguntarem determinadas coisas e os pais responderem, exatamente como aqui nesse texto. Esse é apenas um dos exemplos. Né? Teu filho vai perguntar assim, assado, e você vai responder frito e cozido. Né? Deus estabelecia esses rituais e essas tradições para que o conhecimento fosse transmitido de geração em geração. A tradição, geralmente os jovens não gostam de nada tradicional, porque tradição é coisa antiga. Então, o jovem não gosta de coisa antiga. Né? Tinha até um personagem do Chico Anísio, né? Saudoso, ele não tinha nome, ele era o jovem. Lembra do personagem, o jovem, que vivia em conflito com a mãe, porque ele rejeitava... Primeiro que o Chico Anísio já era velho, né? Mas ele fazia o papel de um jovem, né? Mostrando, na verdade, de forma bastante irônica, né, o ridículo dessa circunstância. Agora, a tradição, ela tem valor. Ela tem tanto um lado bom, quanto um lado ruim. A tradição preserva hábitos e valores. Nós não podemos e nem devemos jogar a tradição fora. Ela é importante. Nós temos, na vida cristã, pelo menos 2 exemplos bastante fortes, ou bastante grandes, da força da tradição. Né? Que, embora sejam tradições cristãs, permeiam toda a sociedade ocidental. Páscoa e Natal, ou Natal e Páscoa. Né? São 2
festas tradicionais, que todo mundo celebra, mesmo os não cristãos, né, de forma completamente diferente, obviamente, porém, que existem para quê? Para que nós nos lembremos do maior e mais sublime evento já acontecido na história do universo, desses 13, não sei quantos bilhões de anos aí, que é a inserção de Deus em forma humana. Eu conheço muitos crentes que diziam assim, a gente não devia celebrar o Natal porque ele não está na Bíblia, né? Deus não mandou guardar o dia do nascimento de Jesus, tanto é que a gente nem sabe quando foi que ele nasceu. Isso é verdade, a gente não sabe mesmo. Mas isso não significa que nós não devemos reverenciar esse evento. O evento do Natal é a coisa mais inexplicável que existe em toda a história do universo. Deus tornando-se um ser humano para resgatá-lo. E com ele resgatar toda a criação. O novo céu e nova terra, do qual fala o Apocalipse, ou do qual fala o livro de Apocalipse, eles são resultado direto da redenção de Deus. Em Romanos 8, Paulo fala bastante fortemente disso. A criação geme aguardando a redenção e a manifestação dos filhos de Deus, que vai se dar no evento final da história desse mundo. Agora, como é que tudo isso aconteceu? Quando Jesus nasce, né? Quando Deus se insere na história humana como humano. Né? Isso é o Natal. E a Páscoa, que aí todo cristão defende, porque até a Bíblia manda guardar, né? É o momento em que essa redenção se consuma. E aí eu sempre digo assim, a gente vai celebrar a Páscoa e desprezar o Natal? A Páscoa seria impossível sem o Natal. Se Jesus não tivesse nascido, ele não podia morrer e ressuscitar. Né? Então, as duas coisas são os dois lados de uma mesma moeda. Relembrada e perpetuada por meio do quê? Da tradição. Então, os valores, os hábitos valorosos são preservados por meio da tradição. Ela, portanto, é importante. A fé baseada nos costumes é a fé baseada na tradição. Ela se concentra na repetição e no jeito de fazer. Então, quando eu era criança, o Natal era assim, muito especial, né? Chegava uma determinada época do mês de dezembro, a minha mãe reunia os 3 filhos e a gente ia arrumar a sala. Na verdade, arrumar a árvore de Natal, né? Mas aí a sala mudava de configuração e a gente arrumava a árvore de Natal cantando os hinos tradicionais de Natal. E por isso eles me são muito, muito, muito caros. Eu aprecio demais os hinos tradicionais de Natal por conta de todo esse ritual, né, que minha mãe fazia todos os anos para a gente aprender a história do nascimento de Jesus. A tradição se baseia nisso, em repetir exaustivamente, né, as coisas que se faz do jeito que se faz. Isso traz um problema, traz um desafio. A simples e mera repetição das coisas pode propiciar o esvaziamento do significado. Nós vemos isso nos evangelhos. O Senhor Jesus teve problemas graves com os fariseus e com os doutores da lei, porque ele não observava a tradição dos anciãos, que nada mais era do que pegar os ensinamentos da lei, traduzi-los e interpretá-los para o dia a dia e repeti-los ad perpetuum, do mesmo jeitinho, sem refletir no seu significado. Então,
um dos choques que Jesus teve com a cultura dos tradicionais é que ele e os discípulos comiam sem se lavar, para desespero da mamãe, que fica insistindo para a criança lavar a mão antes de comer. Aí a criança lê no Evangelho que Jesus não lavava a mão, e aí como é que fica? O lavar a mão da tradição dos anciãos tinha nada a ver com a nossa necessidade de asseio para tomar as refeições. A água que eles usavam não era uma água limpa, até porque a água era um objeto, ou era um bem raro, até hoje né? Lá na Palestina. Eles tinham jarros, os mesmos jarros que Jesus usou para transformar água em vinho, né? Eles eram grandes, mais ou menos dessa altura, e a água ficava numa determinada posição perto do lugar onde eles tomavam as refeições, e o judeu, quando voltava da rua, porque ele tinha tido contato com impuros, com romanos, e com não fariseus, e com estrangeiros, etc., eles chegavam lá e eles mergulhavam a mão na taça, na jarra, assim, e depois levantavam e deixavam a água escorrer pelo cotovelo e caía de novo na jarra. Né? Eles faziam isso 3 vezes, os fariseus faziam 7. Né? E Jesus não fazia nada disso, não fez nada disso. Né? É por isso que a resposta dele mostra que esse gesto deles, na verdade, era para se purificar das outras pessoas e não dos germes em si. Né? E, portanto, não tinha validade nenhuma do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de Deus. Era nada mais, nada menos do que uma reafirmação de rejeição daqueles que não são judeus. Coisa que a nossa lei hoje condena explicitamente. O problema era da tradição. Que bem isso trazia? Que benefício ou ensinamento espiritual relevante essa tradição propiciava? Nenhum. E por isso Jesus rejeitava. A fé baseada nos costumes tem pontos positivos, mas ela simplesmente retrata ou preserva o ideal de Deus como numa fotografia ou como num quadro, sem dinamismo, sem mudança. Né? Tudo é sempre do mesmo jeito, porque tem que ser. Tem uma piada, não sei se é verídico ou não, né? Pode até ser, sei lá, de um homem que estava se aposentando da rede ferroviária. Ele trabalhava, na época que tinha trem, né? Ele trabalhava numa estação de trem. E aí, ele estava no último dia de serviço e chegou o jovem que iria substituí-lo naquele trabalho. E aí, ele foi ensinar o serviço para o jovem. Né? Ele falou assim, olha, você fica aqui na estação, quando o trem chegar, ele para, você pega esse martelo de ferro e você vai, a cada roda de cada vagão do trem, você vai dar uma martelada em cada um. Quando você chegar na última roda, você faz um sinal para o chefe da estação libera o trem e ele vai embora. Quando o outro trem chegar, você faz a mesma coisa. Entendeu? Entendi. Então tá bom. Vai chegar o trem agora, você vai fazer, eu vou ficar só observando. Né? Ó, vai lá, né? Vou bater no primeiro vagão e você bate nos outros. Beleza. Ele foi. Aí o trem foi embora. Você entendeu? Posso me aposentar em paz? Pode. Só tenho uma dúvida. Qual é? Para que a gente faz isso? Meu amigo, faz 30 anos que eu faço esse serviço e não sei até hoje, no primeiro dia, no primeiro trem, você já quer saber a razão? Percebe? Trabalho inútil naquele homem. Esse serviço realmente existia. Era para, pelo som, saber se a roda estava trincada. E, portanto, prevenir
possível acidente se a roda quebrasse durante o percurso do trem. Aquele sujeito se aposentou fazendo um serviço que nem ele entendia para que servia. Esse é o grande problema da tradição. Se a gente baseia a nossa fé nos costumes, na tradição, porque sempre foi assim e é assim que tem que ser, não há resultado real. Será que Deus, quando deu essa instrução para Moisés, estava pensando em preservar tradições? Pense nisso. Existe um outro tipo de fé que também pode ser inferido desse texto, que é a fé baseada no discurso. Aliás, né? Quando o teu filho perguntar, tu dirás. Tarará, 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 tarará. Discurso. Né? Então, a fé baseada no discurso é a fé da religião. Toda religião tem um discurso. Discurso no sentido de conteúdo de crença. Né? Toda religião preserva doutrinas, dogmas. Ter uma religião significa crer em alguma coisa espiritual. Né? Então, essa coisa espiritual precisa ser condensada e explicada num discurso, de uma maneira inteligível e transmissível, né? De modo que todas as pessoas que se interessarem querem conhecer. Então, por isso que a maioria esmagadora das religiões tem um livro sagrado, né? Um livro onde se registram as doutrinas e as crenças daquela religião. E também os dogmas. Isso não é ruim. A fé cristã, a religião cristã, tem um livro, a Bíblia. A Bíblia é a regra única e infalível de fé e de prática. Mas não é só a Bíblia, né? Nós, presbiterianos, temos a nossa confissão de fé. Né? Eu me lembro quando houve um cisma na Igreja Presbiteriana Independente, eu era jovenzinho, nasceu a Igreja Presbiteriana Independente Renovada, que depois virou Igreja Presbiteriana Renovada. Que é a versão pentecostalizada da Igreja Presbiteriana. Na época, eu me lembro, eu estava numa congregação que aderiu ao movimento, um dos fundadores da IPIR, né, falou assim, nós fizemos o nosso Supremo Concílio, e lá, então, na Igreja Presbiteriana Independente, eles creem na Confissão de Fé de Westminster, né, que é um documento do século XVII. Nós cremos na Bíblia Sagrada. Aí todo mundo, aleluia, glória a Deus, tá? Inclusive eu. Né? Eu tinha 15 anos. Aí depois eu fui pensar, né? Falei, peraí, se a gente tem a Bíblia Sagrada e a IPI também tem, né? Por que a gente precisa da confissão de fé? Porque ela é um resumo da Bíblia. Um resumo explicado. No século XVII, os teólogos se reuniram lá em Westminster, né, naquele prédio histórico lá de Londres, para escreverem um documento que sintetizassem no que nós cremos e por que cremos, qual a razão da nossa fé. Né? Por isso que chama Confissão de Fé, né, lá de Westminster. Isso foi no século XVII. Já houve vários movimentos de tentar atualizar essa confissão, porque ela é bem antiga, né? Lida com uma concepção de mundo daquele momento, daquela época. Né? Mas quando se fala em mexer na confissão de fé, todo mundo se assusta por medo de influências nefastas. Como se ela mesma não tivesse sido produzida também debaixo de influências nefastas. Mas, até aí, é o de menos. É discutir religião. Né? O que interessa, na verdade, na fé baseada no discurso, na religião, é o âmago daquilo que nós cremos. Uma das vantagens da fé religiosa, da fé baseada no discurso, é o zelo.
Coisa que nós temos perdido há muito tempo. Muito tempo. Estava conversando em casa um dia desses. Eu conheci. Eu sou antigo, né? Há vantagens de ser antigo. Quando eu era criança, eu me deparei várias vezes com pessoas adultas, crentes adultos, que tinham uma dificuldade absurda no domingo de usar dinheiro. Dinheiro. Não está escrito isso em lugar nenhum. Não está na Bíblia, não tem mandamento, não está na confissão de fé, em lugar nenhum. Mas esses crentes, eles eram tão zelosos da guarda do domingo que usar dinheiro era algo profano. Me lembro de uma família que precisava pegar ônibus para ir para a igreja. O homem chegava carregado de culpa, porque ele precisou pagar a passagem. Né? Dinheiro era uma coisa que não se usava. Na Escócia, depois de muitos anos, eu fui descobrir a Escócia, de onde vem o presbiterianismo, até hoje, nos lugares mais distantes e influenciados pelo presbiterianismo, nada abre no domingo, fecha tudo. Não tem comércio, não tem diversão, é assim, é meio que o sábado dos judeus, né? Então esse negócio do domingo não pode nada, vem dessa raiz. É óbvio que isso é exagerado, né? Não há pecado em você usar o dinheiro no domingo. Não é isso que profana o santo dia do Senhor. Mas também, ao relativizarmos isso, muitas vezes a gente jogou o neném junto com a água da bacia, né? Perdemos o zelo, o cuidado, a atenção, a reverência que o dia do Senhor merece, que as coisas de Deus merecem. Né? O zelo é algo importante na nossa relação com Deus. Quando nós vamos tratar com uma autoridade humana, nós não fazemos isso de qualquer jeito. Nós nos cercamos de cuidados, até uma certa maneira, ou liturgia, né, de nos portarmos diante de pessoas investidas de poder ou de autoridade. Por que com Deus não? A gente lida com Deus como se Deus fosse, né, um Zé qualquer. A falta de zelo também se reflete na nossa disciplina pessoal. Né? Não guardar tempo de qualidade na nossa meditação da Bíblia, na nossa oração. A fé religiosa, muitas vezes, nos atrai para algumas armadilhas. É meu dever ler a Bíblia todo dia. Então tá. Então eu pego a Bíblia, abro geralmente num salmo, espero que ele seja curto, né? E aí eu leio mais depressa, pronto, cumpri meu dever. Não, isso é falta de zelo. Mas o fato de eu ter cumprido o meu dever me alivia a consciência. Quantas vezes a gente vem à igreja no domingo, né, às vezes até com certo sacrifício, na esperança secreta. A gente não tem isso muito consciente, mas está lá. Né? A gente tem uma noção de que isso existe na nossa mente. Né? Que Deus olhe com a prancheta não, né? Porque hoje é tudo aplicativo. Deus tem um aplicativo lá no céu. E ele vai verificar quem veio e quem não veio. Então o Weber veio, uma semana de bênção para ele e tal. Né? Ou quando acontece alguma coisa ruim com a gente,
A gente fala, poxa, Senhor, eu estou na igreja, olha aí o que aconteceu. Né? Veja, a religião, a fé baseada na religião, ela nos trai nesse sentido, de nos aliviar a consciência por cumprirmos o nosso dever religioso sem ter nenhum tipo de contato ou zelo ou nada real e profundo com o Deus que nós reverenciamos. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu sei que é chocante e que tem me incomodado há muito tempo, na minha vida pessoal e na minha vida devocional. Nós criticamos os católicos por rezarem. De vez em quando, quando eu morava em São Paulo, pegava o metrô ou o ônibus, e eu via pessoas com o terço, né, passando os dedos assim, eles estavam rezando. Né? O terço é para você não perder a conta, né, daquela quantidade específica de orações que você tem que fazer e tal. Então a gente critica, fala, isso é reza, tudo decorado. Quando nós oramos, a gente não passa o dedo na continha, mas a nossa oração, ela é, de fato, algo que leva em consideração que Deus é uma pessoa com personalidade, inteligência, ou ela é uma reza com palavras diferentes daquelas usadas pelos católicos? Sempre muito igual, sempre muito parecida, sempre recitada com a nossa cabeça pensando em um monte de outras coisas. Qual a diferença? Nenhuma. Veja, eu conheço crente que é contra orações lidas. Eu tive um chefe, um missionário americano, em que ele defendia o uso de orações escritas. E eu, né, como era contra, falei assim, Alan, que diferença tem isso para uma reza? Foi ele que me mostrou o que eu acabei de falar para vocês. Né? Ele falou, na Bíblia, você tem várias orações escritas. O que são os livros, as orações de Salmos? Os textos de Salmos? Orações. Orações de louvor, orações de lamento, orações de súplica, orações de arrependimento. Tem vários tipos de oração no livro de Salmos. Ele acabou escrevendo um livro lá que eu ajudei ele a redigir, e aproveitei e fiz um curso sobre oração, trabalhando naquele livro do Alan. Nós, em geral, não consideramos Deus uma pessoa. Por exemplo, eu não quero criticar ninguém aqui, eu estou apenas mostrando uma evidência de que muitas vezes a nossa fé religiosa nos trai. Nós cremos que Deus é um ser pessoal, todo-poderoso, que criou o universo e papapá, mas quando a gente vai falar com Ele, a gente fica, Senhor, Senhor, Senhor. Quando a gente conversa com o nosso pai ou com alguém, a gente fica repetindo. Então, por exemplo, minha esposa, vou falar com ela. Eu a apelidei de Tia Ninha, né? Achando que ela não ia gostar, mas ela gostou. Então, Tia Ninha, sabe o que eu queria, Tia Ninha? Poxa, Tia Ninha, faz um almoço gostoso, Tia Ninha. Ou, o que a gente vai fazer nesse fim de semana, Tia Ninha? A gente faz isso com alguém? Não. Mas com Deus a gente faz. Nós damos cacuetes orais. Quase todos nós. Eu, inclusive. Ou eu primeiro. Isso é falta de zelo. E essa falta de zelo é uma deficiência da fé religiosa enviesada. Eu estou orando, cumpri minha obrigação, fiz a minha parte, estou quites. Não. Quando Deus fala de fé, quando Ele dá essas instruções a Moisés, certamente Ele não pensava nesse tipo de coisa.
Outro problema da fé baseada no discurso é que ela se concentra nos pode e não pode, né? Nas famosas duas listas, né? O que eu posso, geralmente é uma lista bem curtinha, e o que eu não posso, uma lista bem enorme, né? Uma vez eu vi uma artista na televisão, tinha um padre lá no programa, né? Ela perguntou para o padre: padre, sinceramente, por que tudo que é gostoso ou é pecado ou engorda? Essa é a ideia que nós temos mesmo. Aquilo que é bom, que a gente quer, que a gente gosta, é errado, ou então engorda, também é errado. Dá na mesma. Não devia ser feito. Será que a nossa relação com Deus precisa ficar circunscrita a esse tipo de preocupação? É lógico que não. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Uau! Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Essas duas descrições que saíram da boca de Jesus a respeito de quem crê nele não se coadunam com a fé que se resume a pode, não pode. Para terminar essa parte, eu ouvi uma vez uma irmã contando a seguinte experiência. Ela fazia parte de uma igreja muito legalista. Daquelas igrejas, eu não sei se ainda existe, mas que até algum tempo atrás proibiam a mulher de tudo. Não podia nada. Não podia usar calça comprida, não podia usar joia, não podia usar maquiagem, não podia usar brinco, não podia usar batom, não podia usar nada. Não podia nem cortar o cabelo. Algumas, eu conheci lá no Paraná, não podia depilar as pernas. Né? Então, negócio terrível. Aí, diz que uma irmã de uma igreja dessas teve um sonho. E nesse sonho ela foi visitar o céu. E lá então um anjo, lá sei o quem, foi mostrar as ruas de ouro, os palácios, os lugares do céu e tal. Ali fica o trono da graça, ali fica a árvore da vida, ali fica o rio. E foi mostrando. E aí eles passaram por um lugar, um muro gigantesco, cheio de gavetas. E o anjo não falou nada. Aí a mulher passou e tal. Quando ela foi se despedir, né? Que era um sonho, ela tinha que voltar, tinha que acordar e tal. Então ela foi se despedir do anjo e ela falou assim, eu fiquei curiosa. Aquele lugar, aquele muro gigantesco, cheio de gavetas, o que é aquilo ali? O senhor não falou nada. Aí ele disse, irmã, aquilo é uma tristeza. Naquelas gavetas estão os cabelos das santas que tosquiaram a sua cabeça contra a vontade de Deus. Aí essa irmã que contou esse depoimento falou, vocês veem como é que é a fé religiosa? A crente vai para o inferno, mas o cabelo vai para o céu. Será que nós também não temos, né, atitudes semelhantes quando a gente tem uma fé baseada no discurso, uma fé baseada na religião? Agora existe o terceiro tipo de fé, que eu creio que é o que Deus espera e é o que está nas entrelinhas do texto que nós lemos. Embora seja um texto que fale de tradição, embora seja um texto que fale de dogma, de religião, de ensino, de discurso, na verdade, o que Deus quer é que a fé seja baseada naquilo que Ele faz. A fé é baseada no que Deus fez. É só reler o texto com mais atenção. Verso 21. Vocês dirão a eles, nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá
e blá, 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 blá. Opa! A resposta não foca em costume, não foca em lei, regra, embora as leis e regras façam parte e são o motivo da pergunta da criança. A resposta foca no que Deus fez. E é aí que a fé precisa se basear, se alicerçar. Ela tem que ser decorrência dos atos salvíficos de Deus. Salvação é um fato, não é simplesmente tradição, não é discurso, não é doutrina, é fato. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, diz Paulo em 2 Coríntios. E nos tornou embaixadores, portadores dessa mensagem. Deus estava reconciliando o mundo em Cristo e quer se reconciliar com você. Esse é o objetivo da salvação. Já disse aqui, vou repetir, nós vivemos crendo e ensinando que a gente deve aceitar Jesus como Salvador para ir para o céu. Isso não está errado. Só que é muito reducionista. A salvação não é para nós irmos para o céu. Vamos para o céu como um efeito colateral da salvação. O Deus nos salva justamente para nos reconciliar com Ele, para que em vida e depois da vida estejamos juntos com Ele, caminhando, vivendo. É Ele que providencia a água que jorra do nosso interior, é Ele que produz vida em abundância, aqui, não só lá no céu. A fé baseada no que Deus faz e naquilo que Ele fez, proporciona uma visão a respeito de Deus que não é escapista, não é legalista, não é tradicionalista, é uma visão dinâmica que se renova dia a dia. Porque Deus é dinâmico. A fé baseada no que Deus fez é baseada em fatos, na história. Ela é testemunho. O que é que Deus fez conosco? Ele nos salvou. É o que está lá no texto. Depois você pode reler. Éramos escravos no Egito. Éramos pecadores. Escravos do diabo. Escravos do pecado. Escravos dos vícios. Escravos da falta de perspectiva, de esperança, né? Mas Deus nos tirou, nos resgatou, né? Em Colossenses capítulo número 2, verso 14, 15, por aí, Paulo diz que Jesus rasgou na cruz a nossa dívida, a nossa nota promissória que nos era contrária e nos condenava, né? E, portanto, como ele diz no primeiro capítulo de Colossenses, nos transportou do império das trevas para o reino da luz do seu Filho Jesus. Mas, quando a gente fala no que Deus fez conosco, fica genérico. A gente pode dizer, o que Deus fez comigo? E aí entra o testemunho de cada pessoa. E isso é muito importante. O que Deus fez comigo? Pode não ter sido uma grande, tremenda transformação. Nos evangelhos a gente tem o episódio de um homem que era tomado por uma miríade de demônios, né? Quando Jesus pergunta o nome do demônio, ele fala, legião, porque somos muitos, né? Aquele homem vivia de forma absurda, no cemitério, arrebentando corrente, apavorando todo mundo, não convivia com ninguém, né? Vivia absolutamente feito um monstro. Aí Jesus expulsa os demônios, tal, tem até a história lá que eles vão para os porcos e tudo mais. Quando os gadarenos, que são os habitantes daquela região, veem
até para reclamar, né, do prejuízo dos porcos, eles vêm até Jesus, eles encontram aquele que for endemoniado, calmo, sereno e tranquilo, sentado, asseado e vestido. E ficam assim atônitos. Olha o que Jesus fez com aquele homem. Aí ele quer seguir Jesus. E Jesus diz, não, você volta para casa e diga o que Deus fez com você. Uau! Todo mundo que conhecia aquele homem, ao vê-lo são, dizia, aí não. É óbvio, Deus existe. Eu quero esse Deus, já que eles criam em vários, né? Eu quero esse Deus para mim. Pois bem, talvez nós não tenhamos um testemunho tão forte como esse. Porém, algo Deus fez em você. E esse algo impacta pessoas iguais a você. Então, o testemunho de um gadareno vai ser importante para quem também é dominado por demônios. Mas o testemunho de quem nasceu numa família boa, estruturada e cristã, quando se converte, vai falar para pessoas que também viveram esse tipo de experiência e ainda não se converteram porque nasceram na igreja. Nem sempre você precisa se transformar do dia para a noite ou da água para o vinho. Porque grandes transformações podem acontecer dentro do coração sem que ninguém perceba. Como você era e no que você pensava antes, quais eram o seu sistema de valores, qual era a sua inclinação secreta, que o Evangelho mudou. Aquilo que Deus faz em mim precisa ser compartilhado com pessoas semelhantes a mim. E é por isso que existe a igreja. Eu tenho algumas dificuldades, que não são as mesmas dificuldades do Reinaldo ou do Pedro. Mas quem tem as mesmas dificuldades do Reinaldo e do Pedro, pode se beneficiar com eles. E quem tem as mesmas dificuldades que eu tenho, pode se beneficiar comigo, como eu me beneficio com vocês. Isso chama comunhão. Troca de experiências. Quando Paulo escrevia para uma igreja, Paulo, o grande teólogo de Jesus, o idealizador das doutrinas da Bíblia, o escritor do Novo Testamento, quando ele se dirigia para uma igreja, ele falava, eu não vejo a hora de chegar aí para compartilhar algum dom de Deus e aprender com vocês. Eu penso, o que Paulo podia aprender com os crentes? Mas ele tinha, sim. Ele tinha. Como todos nós temos. Um precisa do outro e o outro precisa do um naquilo que Deus faz no nosso interior, na nossa família, na nossa história. A fé baseada no que Deus fez mostra também o que Deus faz em mim e por meu intermédio. Né? Talvez a gente não tenha muita noção disso. Mas Deus nos usa. Nem sempre a gente percebe. Nem sempre a gente fica sabendo. Era comum antigamente os pregadores avivalistas dizerem, quando a gente chegar na glória, nós vamos encontrar pessoas que nós nem sabíamos que nós influenciamos de algum modo. E vamos receber recompensa por isso. Você crê que Deus usa você? Nós temos a tendência, e eu tenho, muito forte, de me achar um peso, um inútil, um fardo. Eu falo muito bem da minha esposa, mas agora eu vou falar mal. Vou fazer uma fofoca aqui. Lá vem. Não, vou falar. Ela me faz eu me sentir um inútil. Porque toda vez eu sei, como que eu posso te ajudar? Não preciso de você. Ela não fala assim, mas é assim que eu escuto. Né?
Ela diz, nada. Né? Eu quero ser útil. Mas eu tenho a tendência de me julgar inepto ou inapto, eu nunca sei qual é a palavra certa, para as coisas. Eu tenho algumas dificuldades, principalmente mecânicas. Né? A mesma coisa com Deus. Eu tenho dificuldade de achar que Deus me usa, por causa dessa minha tendência de achar que eu sou um inútil, um inapto ou inepto, enfim, sem habilidades especiais para as coisas. Mas Deus me usa, eu sei que usa. E Deus usa você, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não se dá conta. Quando nós temos a fé baseada naquilo que Deus faz, nós percebemos o quão valiosos somos para o Senhor. Não foi à toa que Jesus escolheu você e morreu no seu lugar. Aí você diz, não, mas ele fez isso por toda a humanidade. É verdade, mas não é uma verdade completa. O livro de Apocalipse fala de um outro livro, o livro da vida, escrito pelo sangue do Cordeiro antes da fundação do mundo. Jesus olhou para você, e disse, eu quero você do meu lado. Ah, mas tem um preço. E Jesus disse, eu pago. Não é todos, é você. A fé baseada no que Deus faz. Leva em conta aquilo que o Senhor faz com todo mundo, na criação, na salvação, mas principalmente e especialmente aquilo que Deus faz com você, indivíduo. Único. Absolutamente único. Não existe absolutamente ninguém igual a você no universo. E Deus te escolheu e te amou e te salvou. Essa fé é que vai alicerçar uma relação pessoal que leva Deus em conta em todas as coisas que a gente faz. É disso que trata a fé baseada no que Deus faz. Livramento, vitória, salvação, redenção. Pois bem, irmãos, quando alguém nos perguntar, fazendo o papel dos nossos filhos no futuro, que tipo de fé nós temos vivido? Que tipo de fé nós temos transmitido? A fé baseada na tradição? A fé baseada na religião? Ou a fé baseada na ação divina na nossa vida? Pense nisso, que Deus nos abençoe.